Salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando no nosso curso de revisão para o Ministério Público. Queridos, queridas, para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Eduardo Brandão e estarei com vocês aí nessa luta da revisão no Ministério Público na matéria de processo penal, certo? Quem não me conhece ou quem quiser me acompanhar lá nas redes sociais, @prof.eduardobrandão. Tá lá no Instagram. Sempre que possível, lançando algum conteúdo novo, alguma informação ou algum entretenimento lá. Pois bem, pessoal, saiu o edital. Saiu o edital, esse momento tão aguardado, esse momento tão desejado por todos nós, e que é um momento que, ao mesmo tempo que nos deixa feliz, né, nos deixa tenso, né? Nós estamos aqui no GG lutando, construindo materiais, aulas, um negócio vida louca, assim, pensando, né, no que é mais importante, o que tem mais chance de cair. E essa é a lógica desse curso de revisão, né? Por óbvio, quando a gente fala em revisão, a gente não fala em passar detalhe por detalhe de cada matéria. Nem mesmo na aula você tem condições de passar detalhe por detalhe em cada matéria, então até vou falar algo sobre isso agora. Mas a revisão eu pelo menos tentei selecionar os pontos que eu penso mais relevante, levando em consideração, acima de tudo, o teu concurso, a tua banca, o teu cargo, certo? Porque a gente não pode esquecer que algum perfil, por conta do perfil, as provas acabam sempre mudando. O que eu disse que eu ia dizer para vocês sobre detalhes, estudar detalhes, ver detalhes? Buenas, pessoal, olhem só. Qual é a ideia da aula? Tá? A ideia da aula é dar contexto para vocês. É dar motivação, é estruturar estudo, é tirar dúvida, é explicar um conteúdo que tu acha mais difícil de entender, é ensinar a lógica da matéria, é facilitar o teu estudo depois, porque pelo que foi explicado, tu teve mais facilidade agora para falar, para entender, perdão. Mas, pessoal, a aprovação de vocês depende demais de tudo que vocês vão fazer quietinhos em algum canto. Sentado no sofá, sentado na cadeira do escritório, sentado no banco da cadeira da mesa, na patente. Cara, em algum lugar sentado, tu vai estar lendo. E a tua aprovação depende muito disso, de bunda na cadeira, velho. Não tem milagre. Ninguém vai colocar o conteúdo dentro de ti. Não vai cair do céu. Não é sorte a aprovação. É luta, velho. Quando a gente vê um cara forte, uma mulher forte, cheia de músculo, bíceps, tríceps, o raio que o parta, a gente olha e normalmente, as pessoas normais, pensam assim, essa pessoa deve puxar um ferro a full, deve fazer um exercício a full. A gente pensa assim. A gente pensa, isso aí deve ser puxado. E aí, tu não tá forte e tu pensa, não, eu não tô forte assim porque eu não tô puxando ferro, porque eu não tô fazendo exercício. Eu decidi ficar na cerveja, no vinhozinho, numa comidinha, então, foi por isso. Aí a gente olha alguém que é aprovado em concurso, que é super inteligente, que sabe de tudo, e pensa assim, como eu dou azar. E a gente fica se vitimizando. Velho, aquela pessoa, ela exercitou o cérebro dela pra caramba. Ela repetiu dezenas de vezes leituras chatas pra caramba. Porque estudar é isso, velho. É se esforçar, é cansar, é ler 2, 3, 4, 5 vezes a mesma coisa. Estudar é repetição, pessoal. Estudar é repetição. Repitam. Leiam uma vez, não entenderam, azar. Leiam. Leiam de novo e leiam de novo. Só gênio aprende de primeira e muito rápido, pessoal. E a maioria de nós não somos gênios. E aqui falo por mim tranquilamente. Sempre, tudo que eu tenho que aprender, eu tenho que estudar muito. É uma questão de tempo, é uma questão de planejamento. Buenas, a sorte não vai entrar em algum momento lá, professor, para eu ser chamado? Olha, pessoal, eu acredito que a sorte pode nos ajudar em pequenos detalhes, mas nós temos que ajudar a sorte. Acho que essa é a grande frase. Nós temos que ajudar a nossa sorte. Você ajuda a tua sorte? De verdade? E quando tu fracassa, tu te vitimiza?
Tu te vitimiza, tu fica chorando num canto, fica quietinho, dizendo que nada vai dar certo na tua vida, e que tu não vai mais fazer isso, e que tu desistiu, e que tu não vai fazer mais. Fica chorando que nem uma criança. É essa a tua atitude? É uma atitude que não vai te levar a lugar nenhum. Todo mundo já fez isso, eu já fiz isso. Eu às vezes faço isso. Todo mundo. Porque nós temos aquele instinto da criança, que chorando, que ficando quietinho num canto, escorrendo lágrimas pelos olhos, o nosso pai ou a nossa mãe, ou quem nos criou, ou quem nos deu amor, vai lá, vai botar a mão no nosso peito e vai dizer pra nós, fica calmo, que vai dar tudo certo. Pessoal, a vida não é assim. Eu posso dizer pra vocês que sim, vai dar tudo certo, mas vai dar tudo certo se tu ficar triste, porque quando a gente não passa, não alcança um objetivo conquistado, a gente fica triste, sim, mas se tu depois de ficar triste, usar todas as tuas forças para estudar e superar esse momento. É esse o convite que eu faço para vocês aqui agora na revisão. Nós vamos ver todas as matérias. Eu selecionei os pontos principais de cada matéria e as nossas 2 primeiras aulas vão ser sobre inquérito e ação penal. Vamos conversar sobre os 2 institutos juntos. Eu misturei os 2. Não é um depois do outro. A gente começa com o inquérito, ação penal e volta para o inquérito. Que é para a gente conseguir entender a lógica dos conteúdos. Isso é fundamental para vocês, a lógica dos conteúdos. Buenas. O que é o inquérito policial? O que é o inquérito policial, né, pessoal? O inquérito policial é um procedimento administrativo pré-processual. Ele é um procedimento preparatório. Preparatório do quê? Do processo. Tanto é que ele é um procedimento administrativo pré-processual. Ele serve para investigar, coletar elementos informativos que serão usados depois no processo penal. Pensa comigo, pessoal. Pensa comigo. Eu tenho um crime. Um crime aconteceu. Bom, alguém vai ter que investigar esse crime. Quem é que vai investigar esse crime? Quem é que tem a atribuição específica para tanto? É a Polícia Judiciária, a Polícia Civil ou a Polícia Federal. Buenas, a Polícia Civil vai investigar através do quê? Do inquérito policial. Esse procedimento administrativo pré-processual que vai ser presidido pela autoridade policial. Quem é a autoridade policial? O delegado. Só o delegado? Só o delegado. E mais ninguém. Não é o promotor? Não. Não é o investigador? Não. É só o delegado. A única autoridade que preside o inquérito policial é o delegado de polícia, também conhecido como autoridade policial. Pois bem, a autoridade policial vai presidir o inquérito e investigar o que aconteceu. Vai coletar elementos vinculados ao crime, à materialidade, e aos indícios de autoria, ao que liga aquele fato a alguma pessoa. Depois disso, ela vai remeter, essa autoridade policial, essa investigação para o Poder Judiciário. Então vejam, o inquérito ele é preparado para ser remetido para o Poder Judiciário. Por isso que a gente fala de procedimento preparatório. Por isso, certo? Agora nunca esqueçam, não é um procedimento judicial. Ele é executado pela polícia, que não tem nada a ver com o Poder Judiciário. A polícia não trabalha para o Poder Judiciário, não há uma hierarquia entre Poder Judiciário e polícia. São instituições, no caso do Poder Judiciário, um poder, né? E a polícia, um órgão independente. Não tem relação de hierarquia entre um e outro. Por mais que esse procedimento que a polícia faça, vai ser destinado depois para o Poder Judiciário. Certo? Buenas. O Ministério Público. E aí é importante, no teu concurso ainda mais importante, o Ministério Público pode investigar? Pode investigar. O Ministério Público pode investigar. Ele tem esta atribuição também, isso conforme as últimas tantas decisões judiciais que aconteceram sobre a matéria. Né? O STF, já há algum tempo, sedimentou esse entendimento de que o Ministério Público pode investigar. Mas vejam, o Ministério Público não tem como principal função investigar. Quem tem como principal função investigar é a polícia. Por isso que primeiro, antes de nós pensarmos que o Ministério Público pode investigar, nós temos que nos dar conta que o Ministério Público pode requisitar a abertura de inquérito policial. E aí nós temos aqui, ó, requisitar. Requisitar sempre implica em uma ordem, em uma relação de
Aquele que é requisitado tem que atender. Não é requerer, veja, é requisitar. As palavras não são construídas à toa. Requerer é uma espécie de pedido. Requisitar é uma espécie de ordem aqui. Então vamos lá. Quem tem a atribuição principal para investigar? Polícia Judiciária. Qual é o principal instrumento? Principal, não único. Principal instrumento da Polícia Judiciária para investigar? Inquérito policial. Quem é que preside o inquérito policial? Delegado de polícia. Quem é o delegado de polícia? É a autoridade policial. Ministério Público pode investigar? Sim, pode investigar, segundo o entendimento da jurisprudência. Ministério Público também pode requisitar a abertura de inquérito policial. Certo? Bom, mas quando o Ministério Público investiga? Quando o Ministério Público investiga? O Ministério Público investiga através do quê? Através do PIC, pessoal. Procedimento Investigatório Criminal. Não há tá, uma lei que regule essa investigação pelo Ministério Público. Tanto é que sempre foi uma polêmica. O Ministério Público pode, não pode investigar. Há uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, tá, que regula essa matéria. Vocês não precisam saber disso. O que você precisa saber é que o Ministério Público não investiga através do inquérito policial. Tá? Isso cai em prova. O Ministério Público investiga através do seu procedimento investigatório criminal. Certo? Muita atenção nisso, muita atenção nisso. Características do inquérito, vamos lá. Eu separei duas aqui para nós. Duas que para mim são importantes, porque tanto elas causam confusão, como elas são bem cobradas, né? Ou são bem cobradas porque causam confusão, né? Primeira delas, ser sigiloso. O inquérito policial ser sigiloso. O artigo 20 fala que quando o sigilo for necessário, o inquérito policial será sigiloso. E aí vocês fazem uma leitura desavisada desse artigo e pensam assim, não, o inquérito policial é um procedimento que daqui a pouco o delegado decreta sigilo e deu, acabou, já eras. E não é assim. Vocês têm que pensar, têm que construir a ideia do seguinte, a gente vive num Estado de direito. Um Estado de direito. Grava essa expressão, se tu já não ouviu ela dezenas de vezes. Estado de direito. O Estado precisa respeitar as regras que ele constrói. As regras, que se manifestam via de regra através das leis, elas são construídas pelo Estado. Claro, dependendo da organização do Estado. No nosso aqui, pelo Poder Legislativo, via de regra. Pois bem, no Estado de direito, o Estado precisa respeitar as regras que ele constrói, que ele publica. E como é que nós vamos conseguir fiscalizar o cumprimento dessas regras? Como é que nós, da sociedade civil, vamos conseguir fiscalizar se o Estado está ou não cumprindo as regras, se o Estado puder conseguir ter expedientes sigilosos? Não vamos. Então, essa questão do sigilo você tem que tomar muito cuidado. Tá? Agora, é inegável que a investigação, muitas vezes, necessite de algum sigilo. É inegável. Tá? A investigação vai precisar, mas nunca será um sigilo total. E eu coloquei aqui. Aqui, tratamos do Estatuto da Ordem, das regras atenientes, né, os direitos dos advogados. E o advogado, ele tem direito de ter vista dos autos, certo? Sempre. E trouxe a súmula vinculante 14 do STF. O que esses dois instrumentos nos dizem, né? A lei e a súmula. Ambos partem da mesma ideia. O advogado tem direito de ter vista do inquérito policial. Agora, ele só tem direito de ver, de verificar aquelas investigações, aqueles procedimentos investigatórios que foram concluídos. Investigações que estiverem em curso, tá? Não, ou melhor, investigações que estiverem em curso poderão ter seu acesso restringido, restrito. Como assim investigações em curso? Quer dizer, um inquérito policial aberto, em curso, ele pode ser colocado em sigilo? Não. Mas, por exemplo, o delegado de polícia representou lá por uma interceptação telefônica. Quando o advogado pegar o inquérito, vai estar lá escrito que o delegado pediu essa interceptação telefônica? Não. Porque não tem nenhum sentido isso estar acessível para o advogado. E se a interceptação telefônica está em curso, o advogado vai saber quando pegar o inquérito? Não. Porque ele só vai ter acesso àquilo que já acabou de ser produzido, para que não prejudique a investigação. É isso que a súmula vinculante 14 nos traz de forma muito clara.
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados, já estejam finalizados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária e digam respeito ao exercício do direito de defesa. Essa é a ideia central que tu tem que ter. Pá, mas lá no artigo 20 diz que o delegado poderá decretar o sigilo necessário. Isso não está errado, poderá. Pode cair na tua prova isso. Mas tu tem que saber que esse sigilo necessário não será absoluto. Certo? Muito cuidado aqui. Um outro ponto importante aqui é o início, aliás, melhor, a função do inquérito policial. A função do inquérito policial é muito importante. E aí, o que nós vamos ter aqui? O inquérito policial serve para subsidiar um processo. Beleza. E aí, por isso ele é obrigatório? Não. Ele não é obrigatório. O inquérito policial, ele pode acontecer. Normalmente ele acontece. Quando ele acontece, ele acompanha a denúncia, que é a petição inicial do processo penal. Ele acompanha a denúncia. Agora, se o Ministério Público já tem prova da materialidade, indícios de autoria, ele pode oferecer a denúncia e começar um processo penal sem o inquérito policial? Claro que pode. Então, o inquérito policial não é obrigatório, em que pese ele seja sempre um instrumento muito importante para o processo. Certo, pessoal? Acabamos o primeiro bloco aqui e voltamos já já. E agora vamos falar um pouquinho sobre o início do inquérito policial, né? Como é que o inquérito policial inicia? Bom, o primeiro elemento que a gente tem aqui desse início é que o início do inquérito policial ele vai depender da ação penal.